Os ouvintes da palavra do Senhor, com a paz do ressuscitado Senhor Jesus. Paz do Senhor, que a paz de Cristo esteja contigo, caro ouvinte da palavra do Senhor. Te convido a abrir no livro de Gênesis, capítulo do número 1, no seu versículo 30. Diz a palavra do Senhor no versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Aleluia. Em princípio, quero agradecer a Deus pela oportunidade de tudo quanto tens feito pela minha vida, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Bem, nós agora vamos começar a ver o versículo 31. Que começa agora a dizer de que tudo quanto Deus fez, viu que era bom, era perfeito. Isso foi no sexto dia em que Deus termina de fazer a criação. Então, glória a Deus, Deus cria o céu, a terra, os animais, as plantas. Deus começa a separar a lua, o sol. Deus começa a separar as águas. Deus fez tudo até ao sexto dia. Então, diz a palavra do Senhor que viu Deus. Então, Deus sentado no seu trono, olhou para baixo e viu que tudo era perfeito, era bom. Tudo quanto ele tinha criado, não tinha erro nenhum. Em outras palavras, a palavra do Senhor vai dizer que tudo quanto Deus fez não tinha erro. Então, não houve necessidade de Deus retificar mais nada, porque tudo quanto ele criou, segundo o seu querer, segundo o seu gosto. Aleluia, glória a Deus. Assim, glória a Deus, quero dizer alguma coisa, de que tudo quanto Deus criou é bom e é perfeito. Então não tem o porquê que o homem deve mudar aquilo que Deus criou, porque tudo quanto Deus criou foi segundo o seu querer, segundo sua imagem. Então o homem que muda aquilo que Deus criou, esse, aleluia, altera alguma coisa. Então quem altera aquilo que Deus criou perfeito, ele faz aquilo que é imperfeito. Porque Deus é perfeito para criar todas as coisas perfeitas. Então se o homem troca alguma coisa que Deus criou, esse homem então, glória a Deus, nega a eficácia do poder da criação de Deus. Esse homem altera, aleluia, aquilo que Deus fez bom. Glórias ao Senhor Jesus. A palavra de hoje vem nos falar de que tudo quanto Deus criou é perfeito, mas é diferentemente daquilo que a gente tem vivido. Hoje muitos homens têm alterado aquilo que Deus criou perfeito, porque no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, Deus começa agora a falar: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, façamos o homem segundo nossa imagem e nossa semelhança. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo começa agora a criar o homem segundo sua imagem e sua semelhança. Deus começa agora a criar um homem com caráter espiritual. Uma das qualidades de Deus é a santidade. Deus começa a criar o homem perfeito e santo. O homem não sabia, aleluia, o mal. O homem só sabia o bem. Então Deus criou o homem segundo o seu querer. Mas só que Deus coloca algo em homem, que é o livre-árbitro. Deus começa a criar o homem e começa agora a instruir, aleluia, de tudo quanto poderia fazer e de tudo quanto não poderia fazer. Deus dá árbitro, aleluia, livre-árbitro ao homem para adorar. Então Deus criou o homem não como se fosse uma máquina para ele manusear, mas Deus criou o homem de livre entendimento. Deus colocou livre árbitro ao homem. Ora, se queres me adorar, me adora. Se não quiseres me adorar, está tudo bem, a decisão é sua. Deus tem poder para criar o homem que nem sequer um robô, para lhe controlar. Mas Deus não fez isso. Deus criou o homem perfeito, Deus criou o homem santo, e aí lhe deu o livre árbitro para que então o homem venha lhe adorar. Mas hoje em dia é diferente. O homem agora tirou aquilo que é perfeito e começou agora a usar aquilo que é imperfeito. Hoje vemos homens a trocarem, aleluia, o cabelo perfeito que Deus fez. Agora usam perucas. Hoje estamos a ver as mulheres, hoje estamos a ver os homens a pintarem verniz, a pintarem base. Com quem diz o que Deus criou é imperfeito, então temos que fazer assim. A palavra do Senhor diz que tudo quanto Deus criou é perfeito. Então o homem que muda alguma coisa, que altera alguma coisa no seu corpo, esse
glória a Deus, escandaliza a criação de Deus. Esse, glória a Deus, faz imperfeito aquilo que Deus fez perfeito. O homem que coloca a bebida, o cigarro no corpo, o corpo é a morada do Espírito Santo, é o templo, a morada do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 17. O homem que coloca tatuagem no corpo de Deus que criou perfeito, esse desonra, aleluia, a criação de Deus, escandaliza. O homem que coloca a lhamba, o cigarro, o vinho, o homem que coloca as pestanas, as perucas, os postiços, são, glória a Deus, materiais que o inferno tem criado para quê? Para escandalizar a criação perfeita de Deus. Então nós devemos nos manter como Deus nos criou. Quando a gente coloca alguma coisa em nosso corpo, nós desonramos a capacidade da criação de Deus. Então Deus disse que tudo quanto criou é bom. Mas hoje quantas mulheres têm vestido de uma forma indecente? Hoje os homens têm se corrompido facilmente com o mundo. Têm colocado aquilo que é abominação no corpo de Deus. Hoje os homens querem fazer aquilo que bem entenderem. Eu quero que você entenda alguma coisa de que o corpo é a morada do Espírito Santo. Então é para ser honrado. O teu corpo é para se oferecer como um sacrifício vivo para Deus. No teu corpo é para dar louvor santo, louvor não profano, mas sim santo. A adoração verdadeira em espírito e em verdade a Deus. Agora homens hoje pegaram a boca, transformaram em um convite de salteador, de fofoca. Hoje os homens pegaram os olhos, transformaram, aleluia, em um instrumento que vê a pornografia. É um instrumento que é amigo da televisão, WhatsApp, Facebook. Eu quero dizer para você que tem praticado essas coisas, de que haverá um momento em que Deus vai julgar a humanidade, vai condenar a humanidade. Então todos aqueles que fazem essas coisas, que não cumprem com a vontade de Deus, serão julgados lá no lago de fogo, para toda a eternidade. Deus te criou para você adorar. Deus te criou para você vir lhe servir. Assim como Ele te fez, assim você deve ser. Não podes alterar nada no teu corpo. Deus não quer que você altere nada, que você use nada. Não use nenhum material no teu corpo que possa alterar aquilo que Deus criou perfeitamente bem. Então Deus não quer com que a gente venha agora usar as coisas indecentes, usar o seu corpo como nós queremos. Deus descansou no sábado e abençoou, porque havia terminado a criação e Ele havia visto que tudo quanto Ele criou era bom e perfeito. Mas hoje os homens então estão a destruir o templo santo do Senhor. Todos aqueles que metem bebida no corpo santo do Senhor, todos aqueles que andam de uma forma indecente com o corpo santo do Senhor, esses vão pagar conta. E o pior é daqueles que sabem, só aumentam a brasa, a ira de Deus nas suas vidas. Deus não terá misericórdia, não terá compaixão daquele, aleluia, que uma vez lhe foi dito: isso é pecado e abominação. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 2, versículo 11 diz assim, que Deus vai julgar com sabedoria aqueles que conhecem a lei. Vai usar a lei para julgar aqueles que conhecem a lei. E vai julgar aqueles que não conhecem a lei também sem a lei. Então, meu irmão, não altere nada que Deus criou. Não mude nada que há no seu corpo que Deus criou. Ah não, esse nariz não é bom, tenho que alterar assim. Colocando tatuagens. Lá em Levítico 19, 27, Deus começa a reprovar. 28, começa a reprovar o uso de tatuagens. Então nós devemos ser santos, assim como Ele é santo. Os mesmos que param no altar são os mesmos que profanam. São os mesmos que usam mal as escrituras de Deus. Deus fez a Bíblia como orientação para que a gente siga tudo quanto está escrito para obedecer. Então a lei de Deus é para nos conduzir, porque assim dizem Salmos, que a sua palavra sirva como lâmpada para os meus olhos e caminho para os meus pés. Então a palavra de Deus é para te conduzir no bem.
É para você entender o que é bom e o que não é bom. Não troque nada que Deus criou. Não altere nada no seu corpo. Não altere nada, nada. Deixa tudo conforme Deus te fez. Quantas pessoas nasceram escuras, mas hoje ainda são mulatas, porque estão usando drogas, se dão pica, usam cremes que aclareiam a pele. Quantas pessoas Deus fez bem, mas hoje alteraram tudo. Então quando você altera alguma coisa que Deus criou perfeito, você diz assim, aleluia, isso então não está bom, tem que fazer assim está bom. Você é imperfeito, homem. Quem criou é perfeito, você é imperfeito, não pode alterar nada. Querendo você ou não, você deve cumprir somente, porque o Senhor é Criador. Então vai cumprindo, homem. Porque aquele que não cumprir, que alterar alguma coisa, esse terá consequências. O inferno está esperando todos aqueles que não cumpriram com a palavra do Senhor. O inferno está esperando todos aqueles que alteraram alguma coisa da parte de Deus. Deus te criou como você é. Para Deus, você é perfeito dessa forma. Não, eu sou baixinha, tenho que usar salto alto. Quando você usa soca, entra na igreja, você começa agora a desviar o pensamento dos irmãos, porque você agora fica rebolando. Roupas indecentes no corpo, toda chuchuada, marcando o corpo. Homens se injetando pica, levantando ferro para serem big. Deus não te fez assim. Homens agora querem encher peito. As mulheres agora jardam, querem aumentar um bumbum. Você tem que entender alguma coisa, que um dia você vai morrer e um bumbum não vai te levar a lugar nenhum. Então mantenha na posição que Deus te fez, que Deus te colocou. Seja submisso ao Senhor Jeová. Não mude nada no seu corpo. Aleluia. Não altere nada. Não quero ter peito grande. Quero levantar ferros, indo no ginásio para levantar ferros. Quando você levanta ferro, você muda a estrutura. Você fica com um peito tão grande. Você fica semelhante aos demônios, não a Deus. Porque aquele Deus que é semelhança e a imagem do homem é perfeito. Então Ele quer que tudo quanto Ele colocou em você mantenha-se assim, porque assim lhe agrada, assim Ele fez. Nós somos seres humanos e fomos criados por um Deus para lhe obedecermos, para lhe adorarmos. Não para impormos regras e ordens, não para se levantarmos contra Deus. Muitos têm ignorado essa mensagem quando pregamos a verdadeira palavra da renúncia. Mas haverá um dia em que todos nós iremos estar no trono de Deus, no tribunal de Deus, para o julgamento. E esse dia toda a verdade será torna. E muitos clamarão, Senhor, milagre, misericórdia. Senhor, misericórdia. Mas hoje Deus está dando misericórdia, está dando chance, oportunidade para você, homem, para você, mulher. Pare de usar postiço, as quiçás, perucas. Você não sabe de onde vem isso. Porque no mundo espiritual, postiço tem uma revelação tremenda que você não vai crer. A revelação do postiço no mundo espiritual, se soubesse o que é, você não colocaria mais postiço. Os brincos, Deus abominou os brincos, porque o povo de Israel pegou os brincos, fez com ele deuses. Leia Gênesis 35, versículo 1 em diante. Deus não quer que assim seja. Êxodo 33, versículo 1 em diante. Deus abomina. Isaías 3, 16 a 24. Deus começa agora a condenar as filhas de Sião por esse uso. Muitos começam a dizer, não, servo de Abraão entregou, aleluia, quando mandou manter um filho, uma esposa para o seu filho Isaías. Isso é abominação perante a Deus. Não compara nada. Deus tem várias formas de falar com o seu povo. O mesmo Deus que diz assim, não quero que a sua igreja ande com a nudez fora, é o mesmo Deus que levantou Isaías, e Isaías profetizou durante 3 anos.
Então não compara nada, só obedece o que Deus quer que você faça. Isaías andou num porque Deus permitiu assim. Não compara porque Isaías andou num também andando. Você nem é Isaías. Você não é Isaías. Obedeça só. Você nem é Abraão. Você, Abraão é Abraão. Isaías é Isaías. Você. A alma de Isaías e de Abraão está hoje repousando num lugar muito santo. E você? Aonde é que vai a tua alma no final? Então obedeça, homem, obedeça, mulher, obedeça ao Senhor, obedeça, não altere nada no seu corpo, obedeça. Viva para Cristo, viva para Deus, para que você encontre lucro amanhã. Hosana nas alturas. Deus seja louvado. Deus abençoe você que ficou até aqui, que ouviu essa palavra. Deus abençoe a tua vida grandemente, que toque e mude a tua vida, restaure a tua vida e que venha abençoar com a sua santa paz. Desejamos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus.